Boa tarde, família. Boa tarde. Bom, eu já preciso de andador, bengala, e agora eu quero esse óculos, eu preciso de novo. Porque eu comecei a ver tudo embaralhado. E esse papel eu preciso dele, porque senão eu não tinha muito o que falar. Principalmente quando eu tenho que falar o que o Papa falou, né? Evangelho Gáudio. Alegria do Evangelho. Theo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá bom? Não, tá. Dá uma olhada, gente. Pode falar, pode falar. Fala, Theo. Fala agora. Não estava ligado? Tava não. Mas o que eu falei foi entendido? Foi sim. Então tá bom. Só tava falando alto. Diz que eu tenho que falar 45 minutos. Mas com essa papelada toda, santo Deus! Mas é evidente que eu não vou ler esses papéis todos, não, porque senão eu o resto do dia. Mas eu tenho muitos dados importantes aqui que vão me ajudar na caminhada junto com vocês. Na palavra de Deus aparece constantemente esse dinamismo de saída. Falo muito da saída, da igreja em saída. Que Deus quer provocar nos crentes. E aí ele cita umas pessoas, personagens bíblicos, né? Abraão aceitou o chamado para partir rumo a Deus, o rumo que Deus quer provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada para partir rumo de uma nova terra. Moisés ouviu o chamado de Deus, vai, eu te envio, e fez sair o povo para a terra prometida. A Jeremias disse, irás aonde eu te enviar. Naquele ide que Jesus falou, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da igreja. E hoje todos somos chamados a essa nova saída missionária. Quando falo todos, que se diz que é membro da igreja. Um membro da igreja não pode deixar de ser um evangelizador. Se você se diz membro da igreja, mas não evangeliza, você está sendo omisso e uma falta muito grave na sua missão de seguidor de Jesus Cristo. A alegria do Evangelho, o Papa chama a atenção disso, né? Como alegrou Jesus, como alegrou os apóstolos, como alegrou todos aqueles enviados que ao retornar para a sua vida normal, sentia alegria de que a sua palavra foi lançada por um amplo campo de público que deveria ouvir a palavra. A palavra possui em si mesma uma tal potencialidade que não podemos prever. Quantas vezes eu tenho lido sobre esse valor da palavra? E sempre me vem aquilo que São Paulo dizia a Timóteo, prega a palavra. Quer agrade, quer não agrade, mas não desista de falar. Fala para todo mundo. E Jesus falou assim, sobe de cima do telhado para que todo mundo possa escutar. Então, o valor da palavra é um grande valor. E a palavra é que traz a verdade, e a verdade é que salva. A intimidade da igreja com Jesus é uma intimidade itinerante. E aí eu achei interessante a fala da Rosa, que nós somos semeadores itinerantes. Onde a gente passa, a gente vai levar semente. E joga a semente. Se vai nascer, não sei. Pode ser que vai nascer, pode ser que não vai nascer, mas você fez o que deveria fazer, porque você pregou a palavra, você semeou a palavra, você lançou a palavra no terreno que estava precisando dessa palavra.
A intimidade da igreja com Jesus é uma intimidade itinerante. Se a Rosa não deu isso no papel, ela copiou literalmente o que o Papa falou. Então, onde vocês passarem, leva a semente. E a palavra da Rosa insistiu muito mais no semeador, aquele que lança a semente. Eu sempre insisti, quando reflito sobre esse evangelho, no terreno que vai receber a semente. Também é um outro aspecto do estudo da sementeira. Que tipo de terreno eu sou para receber a semente dessa palavra? Qual é o terreno cheio de espinho, um terreno cheio de pedra, ou um terreno impermeável à palavra de Deus? Mas aqui a Rosa insistiu no semeador. E por quê? Porque o documento do Papa está falando do semeador. Você tem que ser o semeador. Você tem a semente, está ao seu alcance, colocada na palavra escrita da Bíblia Sagrada e colocada na linguagem da igreja através dos 2000 anos. Então você tem a semente, agora você vai não pôr só no bolso como o slide dela. Tira do bolso, joga no chão. Não, é uma língua que fala a verdade, que pesquisou a verdade, que é capaz de anunciar a verdade com todo empenho. Então, prega a palavra. E pregar a palavra vai ser causa de uma grande alegria. Como é bom a gente ver o resultado das palavras que a gente lançou em terrenos que foram favoráveis para acolher a palavra de Deus. E aqui o Papa diz 3 coisas boas, 4 coisas boas para a gente refletir um pouquinho. Ele diz que a igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que aprimeireiam. Depois ele pede desculpa pelo neologismo de aprimeireiam. O que é? Que está na primeira iniciativa, né? Eles se aprimeireiam e se envolvem. Se envolvem. Mas eles acompanham. Segundo item. E o terceiro, assiste à frutificação dessa sementeira e festeja. São 4 coisas que o semeador tem que fazer. Ele não só se envolve, mas ele se compromete a seguir a palavra do nosso primeiro palestrante. Nós nos envolvemos e nos comprometemos, porque eu sou um semeador convicto. Estou levando a palavra de Deus, que é a palavra de salvação que Jesus veio trazer para a humanidade. Então eu me envolvo e me comprometo. Depois eu acompanho. Aí eu comprometido. Porque se ele não estiver comprometido, eu não quero nem saber se nasceu, se não nasceu, se deu muito fruto ou pouco fruto. Né? Fiz o meu papel, joguei a semente. Agora lá, aconteça o que acontecer, eu não tenho mais nada com isso. Mas nós, que estamos comprometidos, nós acompanhamos como foi, o quanto possível, claro, lógico, evidente, o quanto foi possível que a minha palavra pudesse ser acompanhada de alguma maneira, para ver como frutificou e pudesse me alegrar muito mais ainda pelo anúncio da palavra que me foi confiado, a semente que eu devo lançar. E
então assiste frutificação e festeja. Esse festejar é o que fazemos nas celebrações religiosas, né? Que é para nós a Santa Missa. A Santa Missa é a nossa celebração do fruto da sementeira que nós jogamos, porque nós nos reunimos para louvar e agradecer a Deus e celebrar a grande alegria que nos anima, porque estamos caminhando e estamos tendo bons resultados na nossa pregação. Então ele fala um pouco dessa celebração eucarística, né? Usemos um pouco mais no tomar a iniciativa, faz esse apelo. Como consequência, a Igreja sabe envolver-se. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O Senhor se envolve com os seus, pondo-se de joelhos diante dos outros para os lavar, mas logo a seguir diz aos discípulos: sereis felizes se puserdes isso em prática. Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe-se a acompanha a humanidade em todos os seus processos por mais duros e demorados que sejam. Não é tudo simples e fácil, não é só jogar a semente e vê-la crescer. Há obstáculos, há dificuldades. Conhece as longas esperas e a suportação apostólica. A evangelização patenteia muita paciência e evita deter-se a considerar as limitações. Fiel ao dom do Senhor, sabe também frutificar. Para frutificar tem que ter um tratamento adequado, que é regar, que é podar, que é estimular a caminhada, para que as pessoas não se deixem levar pelo seu comodismo, pela sua indiferença. A comunidade evangelizadora mantém-se atenta aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. O semeador, quando vê surgir o joio no meio do trigo, não tem reações lastimosas ou alarmistas. Encontra um modo para fazer com que a palavra se encarne numa situação concreta e dê frutos de vida nova, apesar de serem aparentemente imperfeitos e defeituosos. Não tem nada inteiramente perfeito na vida do ser humano. O discípulo sabe oferecer vida inteira e jogá-la ao martírio como testemunha de Jesus Cristo. Mas o seu sonho não é estar cheio de inimigos, mas antes de que a palavra seja acolhida e manifeste a sua força libertadora e renovadora. É isso que ele deseja. Ele não vai supor que vai ter adversários, pondo obstáculos, pondo pedra no caminho para atrapalhar a nossa pregação. Mas vamos encontrar isso. Por fim, a comunidade evangelizadora, jubilosa, sabe ser capaz de festejar, celebrar a festa, cada pequena vitória, cada passo em frente na evangelização. Não vejo no meio desta exigência diária de fazer avançar o bem, a evangelização jubilosa torna-se beleza na liturgia. A Igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte de um renovado impulso para a cidade. Apesar de serem aparentemente imperfeitos ou defeituosos. Sobre a beleza da liturgia, eu estou lembrando de um fato curioso.
que na missa lá da fazenda tinha uma evangélica, assistiu à missa. Ao terminar a missa, ela veio me falar: mas padre, que missa bonita! É a alegria de quem celebra os passos dados e a comunicação da própria experiência pessoal de quem está recebendo a graça de Deus e está dando frutos na sua vida e nos seus projetos. O discípulo sabe oferecer a vida inteira e jogá-la até o martírio. Aí é o comprometimento, né? O pouco que deu a carne para fazer o bacon. Comprometer-se, não só envolver-se. Posso me envolver, tenho que me envolver, mas de uma maneira que haja um compromisso, que eu dou resposta de sempre sim a Deus quando Ele me chama, quando Ele me manda, quando Ele me envia, quando Ele me dá uma tarefa ou uma missão. Então a comunidade evangelizadora jubiliza, sabe sempre festejar, celebra a festa, cada pequena vitória, cada passo de frente na evangelização. No meio desta exigência diária de fazer avançar o bem, a evangelização jubilosa se torna a beleza da liturgia. A igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte de um renovado impulso para a cidade. Então, essa celebração é um estímulo para a gente continuar a nossa caminhada. Precisamos desses estímulos. Precisamos de graça de Deus, tudo é graça de Deus, mas a graça de Deus, ela é acolhida ou não, ou desinteressada pela minha maneira de receber a graça. E aí vem a pastoral da conversão. Então a Rosa foi em cima do texto também, da carta ao Papa. A conversão. O evangelizador, que sai para lançar a semente, ele deve ser uma pessoa que se converteu, que se deixou levar pela mudança que a semente da palavra tem que criar dentro do coração da pessoa. Ele está, então, numa vida nova. Deixou caminhos de falso paganismo, né? Conforme também foi lembrado no texto que foi lido aqui, que os vindos do paganismo viviam uma vida toda de degradação, mas agora eles estavam convertidos. E São Paulo cita esta conversão de algumas das comunidades que estavam servindo de exemplo para outras comunidades, porque eles eram convertidos. O exemplo vale mais do que qualquer palavra. Então é uma pastoral de conversão. Espero que todas as comunidades se esforcem para atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária. Então aqui não fala somente de uma conversão pessoal, não. Eu deixei de ser um pecador viciado, mas agora eu sou um cristão atuante. Ótimo, beleza. Isso é uma conversão pessoal. Agora vamos ter uma conversão comunitária, porque a comunidade vale mais do que um sozinho. Aquela também ideia, né, de que 1 mais 1 vale mais do que 2. Quando trabalhamos em equipe, 1 mais 1 vale mais do que 2. Às vezes, muitos mais do que 2 só, né? Porque a equipe funciona mais do que eu sozinho, né? Então a ideia também, né, foi lançada aí, né? Eu não sei fazer o que você sabe fazer, mas eu faço o que eu sei e você faz o que você sabe. E nós fazemos todos juntos e estamos dando grandes frutos pelo trabalho que nós, como equipe, como um grupo de Deus,
trabalhamos para evangelizar. Então, sobre a pastoral em conversão. Nós não podemos estar pregando se nós não fazemos. Não é? Uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu acho muito prático, muito lógico e evidente, né? Se você não vai à missa no domingo, com que direito você vai pregar para os cristãos que devem ir à missa pelo menos no dia do Senhor? Se você não interessa nem por essa missa no domingo, você não tem direito de estar querendo pregar para os outros aquilo que você não faz. Paulo VI convidou a alargar o apelo à renovação, de modo que ressalte com força que não se dirige apenas aos indivíduos, mas ele fala para a igreja toda. Vamos saber isso, né? E o Concílio Vaticano II apresentou a conversão eclesial como abertura a uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo. Toda a renovação da igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. Qual é a própria vocação? Evangelizar. Vá por todo mundo, pregue a palavra. Fazei discípulos meus todos os povos. A igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene. Como instituição humana e terrena, a igreja necessita perpetuamente de uma reforma. Então, há que haver sempre reformas na caminhada da igreja. Há estruturas eclesiais que podem chegar a condicionar um dinamismo evangelizador e, de igual modo, as boas estruturas servem quando há uma vida que as anima, sustenta e avalia. Essa vida que ali anima e sustenta e avalia, somos nós. E nós precisamos estar sempre nos avaliando nos resultados do nosso trabalho. Sem vida nova, o espírito evangélico autêntico, sem fidelidade à igreja, à própria vocação, toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. Parece que exagerou dizer que em pouco tempo, né? Nós já estamos 40 anos mais na nossa batalha e ainda estamos naquela ideia, sempre fez assim, né? Porque na frente ele fala, esse negócio fez assim, não vale mais não, né? Temos que fazer mudanças exigidas pela necessidade do trabalho eficaz da evangelização. E ele insiste nessa renovação eclesial inadiável. Não tem que deixar para amanhã, não. Essa palavra tem um palavrão que se chama postergar. Nem é postergar, é procrastinar. Mais feio ainda. A palavra é procrastinar. Deixa para amanhã. Amanhã a gente faz. Essa renovação, ela é inadiável. E aí ele fala assim, primeiro um pouco da paróquia. Tem uma página inteira aqui falando sobre a paróquia, que é uma estrutura real e ainda tem, ele diz que é uma estrutura que ainda não está tão caduca assim não, né? A paróquia não é uma estrutura caduca, precisamente porque possui uma grande plasticidade.
Então a paróquia é um campo muito grande de evangelização e os párocos têm que cuidar de estar sempre atualizados no seu trabalho. Poderíamos falar sobre isso, mas não é o meu caso aqui, porque nós somos uma pequena comunidade. Mas ele diz aqui também que as pequenas comunidades, que é a família de Caná, são outras instituições eclesiais, comunidades de base, pequenas comunidades, movimentos e outras formas de associação, são uma riqueza da igreja que o Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Então é um trabalho mais específico, especializado numa determinada área, como nós temos o trabalho em favor da família, que é a pastoral da mais eficaz de todas elas. Analisando os tipos de pastorais existentes, eu os afirmo sem hesitação nenhuma. A pastoral mais eficaz, mais realizadora de transformações é trabalhar com a família. Ali o menino nasce, o menino cresce, o menino desenvolve, tornando gente adulta capaz de levar a fé também a outras pessoas. Então essas comunidades, pequenas comunidades, frequentemente trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renova a igreja. Mas é muito salutar que não perca o contato com a realidade muito rica da paróquia. Não podemos viver alheios à minha paróquia. Cada um tem a sua paróquia. Graças a Deus, nós temos gente de muitas outras paróquias. A sua comunidade, o seu grupo primeiro de evangelização é a sua comunidade, onde você nasceu, foi batizado, se casou e vive lá, onde você fez a sua primeira comunhão e tudo mais. É a sua comunidade. Você tem algo a fazer lá dentro da sua comunidade. Mas é bom saber que não podemos perder esse contato com a comunidade. Mas eu também tenho possibilidade de fazer também trabalhos em outras áreas mais específicas, que talvez a minha comunidade ainda não tenha, ou não tem o suficiente, ou não me deu lugar. Né? Porque lá na minha paróquia tem gente demais, né? Então eu tenho mais facilidade de atuar num outro grupo que não é o da minha paróquia, mas que precisa de uma ajuda especial. Eu acho que eu posso acrescentar nessa fala agora, Padre Oswaldo, o seguinte: o trabalho que vocês fazem no Caná é uma reação concreta de sair de fora da paróquia, ou seja, Caná poderia ter nascido lá dentro da paróquia Padre Eustáquio, permanecido lá dentro e feito o desenvolvimento, o crescimento lá. No entanto, o meu ponto de vista, saíram de lá, Padre Oswaldo morava lá, não é? E veio para fora da paróquia e houve toda essa possibilidade de trabalho que vocês conseguiram organizar aqui. Então eu acho que na prática esse sair, o Caná representa concretamente essa saída, né, em busca da família e de todo esse trabalho. Ainda temos uma outra saída, que é a recuperação do dependente de droga. E mais um passo de alargamento na nossa atuação de evangelização. Eu não manteria a entidade de recuperação de drogas se não houvesse um empenho de evangelizar essas pessoas que nos procuram para resolver problemas pessoais. Né? Eles nos procuram, mas onde está a solução do seu problema? É encontrar Jesus Cristo e colocar o Evangelho na sua vida. Se isto não acontecer, não vai acontecer nada. Por quê? Porque só os ensinamentos de Jesus são a luz necessária para construir um mundo bom, de justiça, de paz e fraternidade.
e de verdadeiros valores, que é o amar ao próximo. Cada igreja particular, porção da Igreja Católica, sob a guia do seu bispo, está também ela chamada a conversão missionária. Então não vou me deter um pouco, não, é por isso mesmo. Então, a diocese também tem que estar preocupada com esta abertura desta igreja de portas abertas. O bispo deve favorecer sempre a comunhão missionária na sua igreja diocesana, seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma. Então, os bispos têm que estar muito preocupados com essas entidades para as quais o Papa chamou a atenção, enumerando as diferentes atuações desses grupos. E ainda o Papa ainda falou para ele também, o Papa também tem que estar atualizado sempre. Então vocês me ajudem, põe aqui, vocês me ajudam para eu também abrir meus olhos, às vezes, para essa abertura de portas abertas, de igreja de porta aberta. A pastoral em chave missionária exige o abandono desse cômodo critério pastoral e diz, faz sempre assim. Convido todos a serem ousados e criativos nessa tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo, os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Então, tem diversos lugares, né, onde há que fazer uma revisãozinha, né, e melhorar um pouco mais a maneira de atingir as pessoas, tocar melhor o coração dos outros e mexer com pessoas que não estão nem aí para Deus, né, mas quem sabe um toque de uma palavra, uma conversa de um amigo, ou até mesmo de gente que não é nada de igreja, mas quem sabe está precisado de ouvir uma palavra que estimula e que dá uma vontade de procurar conhecer mais e melhor a pessoa de Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo, que veio para ser aquele que é o Salvador da humanidade. Então, aquele negócio sempre foi feito assim, não funciona não, né? Agora, o capítulo dele se chama A Partir do Coração do Evangelho. Esse coração do Evangelho, para mim, fala muito do coração de Jesus. E eu vou gastar um tempo com o coração de Jesus na minha fala amanhã, que amanhã também eu vou ter uma conversa com vocês. Uma pastoral em chave missionária não está obsessionada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor à força de insistir. Quando se assume um objetivo pastoral e um estilo missionário que chegue realmente a todas, sem exceção nem exclusões, o anúncio concentra-se no essencial, o que é o mais belo, o mais importante, o mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. O que o mundo está precisando? Resumiria eu dizendo uma palavra só: o mundo precisa de amor. A proposta acaba simplificada, sem com isso poder perder profundidade e verdade, e assim se torna mais convincente e mais radiosa.
São Tomás de Aquino ensinava que também na mensagem moral da Igreja há uma hierarquia nas virtudes e ações que delas procedem. Assim, o que conta é, antes de mais nada, a fé que atua pelo amor. Esta palavra, a fé que atua pelo amor, é tirada literalmente da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. A fé que atua pelo amor. As obras de amor ao próximo são a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito. O elemento principal da nova lei é a graça do Espírito Santo, que se manifesta através da fé que opera pelo amor. Por isso afirma que, relativamente ao agir exterior, a misericórdia é a maior de todas as virtudes. Que a dona Rosa também falou da misericórdia aí, como algo de suma importância na construção na vida de um semeador. Levar em conta a misericórdia. É a maior de todas as virtudes. É a grande virtude de Deus Pai. Ele é o misericordioso. Em si mesma, a misericórdia é a maior das virtudes. Na realidade, compete de debruçar-se sobre os outros e remediar as misérias alheias. Ora, isto é tarefa especialmente de quem é superior. E ele diz que quem é superior é o próprio Deus Pai. Deus é misericordioso. É importante tirar as consequências pastorais dessa doutrina conciliar, que recolhe uma antiga convicção da Igreja. Que antiga convicção da Igreja? Será que todo mundo sabe disso? É bom que a gente saiba e tenha boa noção disto, do catecismo da Igreja Católica. Se o pároco fala que durante o ano inteiro fala sobre muitos outros assuntos, mas falou somente 2 vezes sobre a caridade fraterna, ele está omisso. Quem fala mais é sobre a caridade fraterna. É o assunto que mais importa. Mas não é esse o lugar, não. Eu vou achar aqui o lugar onde ele fala do catecismo da Igreja Católica. Nossa prática de vida está limitada às limitações humanas, né? Nós trabalhamos com a gente muito limitada e com muitos problemas. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. Este convite não há de ser obscurecido em nenhuma circunstância. Todas as virtudes estão ao serviço desta resposta de amor. Se tal convite não refugie com vigor e fascínio, o edifício moral da Igreja corre o risco de se tornar um castelo de cartas, sendo este o nosso pior perigo. Aqui então não estaremos propriamente a anunciar o Evangelho, mas algumas acentuações doutrinais ou morais que derivam de certas opções ideológicas. A mensagem correrá o risco de perder o seu frescor
e já não ter o perfume do Evangelho. Esse é o risco mais grave. Lembremos-nos de que a expressão da verdade pode ser multiforme. E a renovação das formas de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. Isto possui uma grande relevância no anúncio do Evangelho. Se temos verdadeiramente a peito fazer perceber melhor a sua beleza e fazê-la acolher por todos. Em todo caso, não poderemos jamais tornar os ensinamentos da Igreja uma realidade facilmente compreensível e felizmente apreciada por todos. A fé conserva sempre um aspecto de cruz, certa obscuridade que não tira firmeza à sua adesão. Há coisas que se compreendem e apreciam só a partir dessa adesão que é irmã do amor, para além da clareza com que se possam compreender as razões e os argumentos. Por isso é preciso recordar-se de que cada ensinamento da doutrina deve situar-se na atitude evangelizadora que desperte a adesão do coração com a proximidade, o amor e o testemunho. Então, são qualidades essenciais naquela proposta ali dos 7 pontos, né, que valorizam o semeador. Então, agora irem aqueles pontos essenciais que nem todo mundo sabe. Aliás, tanto os pastores como todos os fiéis que acompanham os seus irmãos na fé ou num caminho de abertura a Deus, não podem esquecer aquilo que ensina com muita clareza o Catecismo da Igreja Católica. O que o Catecismo da Igreja Católica ensina? Ensina que a imputabilidade e responsabilidade de um ato não pode ser diminuída e até anulada pela ignorância, pela inadvertência, pela violência, pelo medo, por hábitos adquiridos, afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Se não ficou claro isto, eu vou tentar explicar de maneiras mais simples. Quando você faz alguma coisa levada pela sua própria ignorância, se você faz alguma coisa levado só pela inadvertência, se você faz alguma coisa levada por violência dos outros, ou faz por um medo obsessivo, ou faz por hábitos adquiridos, eu estou viciado na droga, eu estou usando droga, toda vez eu estou fazendo pecado grave, deveria, mas eu não sou tão culpado porque eu já estou com um vício adquirido que me diminui a minha própria culpa. Então, os hábitos adquiridos e feições desordenadas, então são fatores psíquicos e sociais que diminuem a
sua responsabilidade naquele mal que você pratica. Esse é um motivo muito importante para que a gente não marginalize alguém. Ele é viciado, não serve para nada. Não, ele é viciado, mas ele pode ser trabalhado para mudar de vida e ser uma pessoa de grande valor. Ah, ele faz aquilo porque ele foi pressionado por medos, ou por irresponsabilidade, ou por ignorância. Quantas pessoas fazem coisas muito erradas por pura ignorância? Se tivessem sido mais bem esclarecidos, não teriam feito, né? Então, é isso que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, que a culpa de muitos grandes pecados, né, não é tão grande porque ele tem outras motivações que diminuiu a sua responsabilidade. Então, não precisa mandar todo mundo para o inferno, não. Né? Às vezes ele até está tendo atitudes muito graves que contrariam muito a Deus, mas ele tem alternativas, né, que deduz a sua responsabilidade na prestação de contas diante de Deus Pai misericordioso. Então, portanto, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia. E aí, aos sacerdotes, lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas um lugar de misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Muito bom escutar isso, né? Porque tem gente que tem pavor de confessar as coisas do padre. Né? Para o padre até que não é tão difícil, né? Porque a gente se acredita no sigilo. Né? Mas mesmo assim, eu posso, por medo incontrolável, esconder um pecado. Eu não falei nem para o padre na minha confissão. Foi falha na sua confissão, porque você precisa de confessar um pecado grave que você cometeu e precisa do perdão de Deus. Um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. A todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa para além dos seus defeitos e das suas quedas. Então, isso aqui, para mim, é uma das coisas muito importantes desta carta, para entender bem toda essa igreja de portas abertas. Vemos aqui o compromisso evangelizador se move por entre as limitações da linguagem e das circunstâncias. Procura comunicar cada vez melhor a verdade do Evangelho num contexto determinado, sem renunciar à verdade, ao bem e à luz que pode dar quando a perfeição não é possível. Aí entra até o problema de um casamento, um casamento que durou e depois a pessoa casou com o segundo. Um coração misericordioso está consciente dessas limitações, fazendo-se fraco com os fracos e tudo para todos. Nunca se fecha, nunca se refugia nas próprias seguranças, nunca opta pela rigidez autodefensiva. Sabe que ele mesmo deve crescer na compreensão do Evangelho e no discernimento das sendas do Espírito, e assim não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. Aqui venceu o meu tempo. O capítulo seguinte se chama Uma Mãe de Coração Aberto. Vou falar isso em 2 palavras. Eu vou
passando perto da igreja e tenho uma boa inspiração. Estou precisando de rezar um pouquinho, vou entrar na igreja, chego lá, a porta está fechada. Ultimamente tem acontecido muito isso. A gente conversa com o padre que fala, mas porque nesse momento a gente fecha tudo porque eles vêm roubar aqui. Agora, a igreja de portas abertas, a igreja em saída. O Papa é contra isso, né? Então, o Papa deveria arranjar outros recursos, né, para essa autodefesa de seus bens materiais. Mas não fecha as portas. E aí tem outra ideia também a respeito da limitação dos sacramentos. Aí também podíamos conversar longamente, mas eu deixo aí à disposição de vocês que queiram fazer alguma pergunta, né? Porque o meu tempo venceu mesmo. Né? É uma dinâmica. É uma dinâmica. Vocês têm uma dinâmica preparada. Muito bom. Então, eu amanhã prometo a vocês conversar sobre o coração de Jesus. A nossa evangelização é o coração da igreja. Bom, gente, nós temos uma dinâmica de grupo agora, e o grupo café e o grupo soja têm seus locais, vão voltar agora, não precisa fazer junto mais, tem seus locais e seus pontos de encontro definidos, então, cara, vão passar para os seus grupos. E eu estou olhando a caixinha do envolvimento e comprometimento, pelo número de gente que temos aqui, tem muita fichinha lá ainda, viu? Vamos pegar a fichinha para a gente se comprometer. O representante de cada grupo pode vir pegar comigo aqui a dinâmica e o grupo pode se caminhar para os seus pontos. Tem número? Deu, né? Eu sim.
Os grupos vão apresentar também, né? Para escrever? Eu tinha que ter colocado antes pro padre, eu esqueci, meu amigo. A sequência, quem vai falar o quê? Você viu a bateria reserva ali? O que eu pedi dividir lá que eu cheguei que eu pedi? Eu fiquei atrás de no microfone, no outro sentido, vai de aí eu vou tentar amarrar, é melhor não tirar, né? Mas isso mas se me fala antes, como eu não sei O padre ideal é esse. Você pegou a fichinha? Peguei não. é o Altimar. O Altimar passou no grupo? Acho que o Altimar foi no grupo pra levar, eu não peguei não.